Você acha que essas ligações atribuídas e muitas vezes já comprovadas à questão do bolsonarismo e com muita ligação com as questões de milícia, isso prejudicou muito e fez com que eles não pudessem combater de fato como havia prometido para o eleitor que esperava que eles colocassem a criminalidade no chão? Acho que um pouco sim a questão da milícia pega, porque eles tinham relação com milícia, e isso não é minha opinião. O Flávio Bolsonaro deu prêmios quando foi deputado estadual para miliciano. Eles moravam ao lado, o vizinho dos caras era o Rony, que era basicamente um miliciano, sim, que participou do assassinato lá da vereadora, que é a Marielle. Então, não dá para negar essa relação próxima. Frequentava um caso, o Rony Lessa ganhou uma prótese do Flávio Bolsonaro quando ele perdeu uma perna. Não dá pra negar, mas nem esse é o maior problema. Os Bolsonaro não conseguiram entregar nada por duas razões. Um, porque não tinha projeto. Quando o Bolsonaro chegou na presidência, ele tinha uns chavões. Vou acabar com isso aí. Sabe, umas coisas meio, vou acabar, vou prender um vagabundo. Mas ok, qual o projeto? Eu consigo falar, olha, eu tenho um slogan que é prender ou matou. Mas o que significa isso? Direito penal do inimigo, mudança da lei de execução penal, mudança nas leis penais, estado de defesa, reurbanização de favela. Você consegue derivando. Ele nunca teve projeto. Então, era o projeto. 2, mesmo se ele tivesse projeto, o filho dele estava envolvido no escândalo da rachadinha. Esse escândalo da rachadinha é um escândalo de corrupção muito sério. As pessoas dizem, rachadinha é uma briga. Não é. Rachadinha é um crime tipificado em lei no Código Penal da cadeia, chama-se peculato. E como é que era o crime? Pessoas trabalhavam de mentira no gabinete dele, e essas pessoas pegavam o salário delas e davam, elas sacavam no caixa eletrônico e davam 80% do salário para o Flávio e ficavam com 20%. Com esse 20% elas não precisavam trabalhar. O cara que cuidava disso chamava Queiroz, e ele admitiu o crime. Aí o COAF pegou as provas e demonstrou, é verdade, tinha todas essas movimentações, os saques. Foi provado que os funcionários sequer apareciam para trabalhar no gabinete. Ou seja, o Flávio roubava salário dos funcionários. Fora os favorecimentos trocados, né? Que o próprio irmão Renato Bolsonaro, que vai ser candidato agora, né? Sim. Diz que é candidato a deputado. O nome tem sido ventilado no Vale do Ribeira, também estava lotado no gabinete do presidente da Alesp e também não compareceu. Não fazia nada. E aí, troca de funcionários entre o gabinete do Flávio, do Jair e do Carlos. Poxa, vocês acham assim, ele é de direita, ele é cristão e patriota, então ele pode roubar. Então tá valendo roubar? O que eu quero deixar claro é, você pode votar no Flávio Bolsonaro, é uma democracia. Agora, você vai ter que entender nessas eleições que alguém vai falar pra você que você tá votando num ladrão. Tá ok pra você votar num ladrão? Então você não vai ter condição de falar para um eleitor do Lula que ele também tá votando num ladrão. Porque o Lula e o filho dele são ladrões. O filho do Lula está envolvido no escândalo do INSS. O próprio filho do Lula admitiu agora que recebeu dinheiro do cara do careca do INSS para viajar para Portugal para fazer negócios. Então, poxa, são dois caras que claramente têm um escândalo de corrupção. Quando um cara mexe com roubalheira, ele fica com o rabo preso. O Bolsonaro teve que ceder pro STF em tudo, por isso que o Bolsonaro perdia todas as disputas pro STF, porque o STF tinha eles na mão. Veja só, o Gilmar Mendes deu a liminar, primeiro o Toffoli e depois o Gilmar Mendes, deram liminares que salvaram o Flávio Bolsonaro de ir preso. Vamos ser claros, de ir preso. Nunca o Flávio Bolsonaro falou mal deles. Teve uma manifestação agora, ele não citou o nome de nenhum deles. Poxa, vocês estão nos assistindo, vocês acham aceitável você eleger um cara que não tem coragem de citar o nome do ministro Supremo só porque sabe que vai ser preso? Ele sabe que vai ser preso porque ele é ladrão, então ele não vai arrumar briga com esses caras. Então, poxa, bota a mão na consciência. Tem que botar a mão na consciência. Uma coisa é torcer para um time de futebol. Torcida para time de futebol funciona. Outra coisa é ficar torcendo para um cara que te rouba.